Vamos dar, então, início aos nossos trabalhos do terceiro encontro de ações públicas pela causa animal. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o fato de termos essas ações itinerantes na nossa cidade de Farroupilha, prestigiando e, assim, dando um up para a causa animal aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, iniciando pelo diretor da Fundação Ulisses Guimarães, o senhor Clóvis, pela vereadora Lourdes Sprenger, pela Arlene, que é a nossa ativista e ex-presidente da ONG dos Peludos, a Marlene, que é a atual presidente da ONG dos Peludos. Nós temos a Rose e a Mari, que são protetora dos animais, e a Anita, que é a presidente do PMDB Mulher aqui de Farroupilha. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores Arielson Arcego, que é o líder da nossa bancada, o vereador Jonas Tomazini, o vereador José Mário Belaver, nosso sempre prefeito Bolivar Pascoal, nosso vereador e presidente do PMDB de Farroupilha, Jorge Sense, nossos assessores que estão aqui num sábado de manhã, a Tânia e o Gabriel. Gostaria de agradecer a presença da TV Cidade, com o Leandro Adamati. Gostaria de agradecer a presença das nossas amigas, a Eliane e a Noeli, a minha secretária, que é meu braço direito, a Jaqueline, a presença da Aline e do Joelci, que é o administrador do nosso abrigo municipal, e de todos que aqui se encontram. Me desculpem se por acaso eu esqueci alguém. Não posso me esquecer do nosso Gabriel Venzon, que é o nosso assistente de imprensa da Câmara. Muito obrigado a todos, e de imediato vou passar a palavra ao Clóvis, o diretor da Fundação. Na pessoa da nossa vereadora anfitriã, saldo este evento da causa animal. Nós da Fundação temos corrido o Estado, e quem é do PMDB conhece um pouco do trabalho que nós fizemos, difundindo e fomentando as grandes causas da área social, e a causa animal tem essa importância, liderada por ninguém mais, ninguém menos do que uma ativista, a vereadora Lourdes, suplente deputada federal também, se elegeu por essa bandeira, e ela faz desfraudá-la no seu mandato, e dizer isso que é importante, porque nós temos poucas pessoas comprometidas com uma causa específicas. Geralmente, os representantes legislativos, eles trabalham educação, cultura, segurança, trabalho tudo, não estão comprometidos com nada. E a vereadora Lourdes é uma referência nacional defendendo a causa animal, e não temos dúvida que, tendo oportunidade, vai representar essa causa também no cenário nacional, para que possa ter a devida importância, e o aparato financeiro também, né? Porque é muito bonito se falar em política pública, mas para que ela possa ser uma realidade, é preciso orçamento alocado direto nas prefeituras, para poder estar dando condições das protetoras desenvolverem seu serviço, que é um serviço do Estado, mas que o Estado, muitas vezes, eu digo Estado enquanto federação geográfica, vira as costas para essa causa, né, e fica refém apenas das cuidadoras, das protetoras, né, sem aparato algum. Então, dizer que é uma causa elementar, é nobre a causa animal, e todo mundo tem que tratar bem o seu animal. Então, nós da Fundação somos parceiros nesses ciclos de debates. Todos preencheram aqui quando chegaram a inscrição ali, que é fundamental também esse registro a gente ter.
E dizer que nós nos sentimos muito à vontade, porque no atual cenário político, seja no Legislativo, Executivo, Judiciário, com tamanho descrédito, aqui nessa região, vereadora, nós ainda temos muita esperança pelo perfil, pela biografia das representações políticas, como a sua, como do ex-prefeito, dos vereadores que estão aqui, de Sartori, Rigoto, Simon. Então, nos enche de esperança para continuar lutando por um mundo melhor, por um país mais justo, né? Porque aqui é uma grande referência, não apenas para o Estado, mas para o país. Então, sempre é bom vir aqui para esta região, porque a gente aprende bastante e tem grandes referências. Então, bom trabalho, vida longa. A Fundação está à disposição para este e para outros encontros aí, na área de mulher e juventude, na nossa formação de gestão pública também, que é muito importante. A gente precisa estar preparado para poder fazer boa gestão. Então, lhe saudar aí pela importância do evento. Sucesso na luta. Muito obrigado pelas suas palavras, Clóvis. E eu vou falar um pouquinho, antes de passar a palavra para a nossa grande Lourdes, né? Antes de passar a palavra para ela, eu vou falar um pouquinho sobre nossa experiência, sobre algumas políticas e ações municipais que a gente pode vir a ter, experiências que a gente tem de outras cidades. E, de certa forma, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que a gente pode ter dentro de nossas próprias casas. Mas, em primeiro lugar, saudações, então, eu já fiz. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer à FUG, né, e todos os organizadores deste evento pela indicação do meu nome para, então, essa palestra. De novo, é um orgulho para a nossa cidade fazer parte desse ciclo de palestras. Mas, para mim, que sou vereadora de primeiro mandato, que sou presidente da Frente Parlamentar pela Saúde Animal, é de uma significância muito grande estar aqui palestrando ao lado de uma pessoa tão importante pela luta pela causa animal como a nossa vereadora Lourdes Sprenger e todas as pessoas que se encontram aqui ao meu lado. É uma honra estar aqui nesta manhã de sábado fazendo parte desse evento, embora nós tenhamos tão pouca gente assistindo, o que é realmente uma pena. Desde que eu soube do convite, então, para palestrar, eu fiquei pensando de que maneira eu poderia dar início, então, à minha fala. A um público que eu considero seleto, a colegas que eu considero tão importantes e seletas, e de que maneira eu poderia, sem me tornar chata na realidade, né? E eu me dei conta de que eu tenho exemplos para mostrar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nossos próprios amigos. E eu quero mostrar para vocês algumas pequenas joias, alguns pequenos peludos de 4 patas que fazem parte do cotidiano da nossa família. Então, vocês estão vendo na primeira imagem o Mug. O Mug é meu, era meu, desculpe. O Mug ele faleceu há alguns meses, com quase 16 anos, né? E o seguinte é o Lupe, que são do mesmo criador. Pertencem a um criador criterioso, cuidadoso, que segue regras básicas de um bom criador, que gera gatos saudáveis, gera gatos sociáveis e que não temem os humanos. O Lupe está com 14 anos.
O seguinte, aquela bolinha de pelo, é o Mustafa, também é meu. Ele está com 4 meses. Isso é para vocês notarem a diferença de criadores. Ele foi adquirido, na realidade eu uso o termo resgatado, porque mesmo tendo pago por ele, ele foi comprado numa pet shop, de criador desconhecido. Ele veio desnutrido, com 600 gramas. Tinha giardia, micrósporum, perdeu a pelagem todinha. Agora, ele está assim. Depois de 2 meses e meio de muito trabalho, ele está assim, lindo, maravilhoso, mas quase morreu. Continuando, seguinte é a Marie e a Chanel, que são adotadas, são do meu filho e da minha nora. A Marie foi adotada em Porto Alegre. Foi abandonada com uma idade inespecífica, não se sabe exatamente, no estacionamento do Iguatemi, no meio dos carros. Ela teve a sorte de virar uma princesa. Mas, além da família que a adotou, ela tem medo de todo mundo. A Chanel também foi adotada pelo meu filho e pela minha nora. Só que um pouquinho diferente. Quem foi abandonada foi a mamãe dela quando estava prenha. E foi adotada e os filhotes foram doados. A Chanel é muito diferente da Marie. A Chanel não tem medo de humanos. Provavelmente porque ela não soube o que era maldade. Seguindo, nós temos a Pax, que é aquela coisa preta, e a Iris, que pertencem à minha secretária, ambas adotadas. A Pax foi adotada na ONG dos Peludos, mas foi deixada, ela e seus irmãos, numa caixinha de papelão, muito pequenininhos, na frente do brechó da ONG. E agora está ali, saudável, 1 ano e meio após. A Iris já foi diferente. A Iris foi abandonada na rua e adotada por um lar temporário. A Iris morreu após 4 anos de micoplasma, após uma luta ferrenha que a gente não venceu. São 7 exemplos de animais entre adotados, entre comprados, comprados de criador legalizado e comprado numa pet shop de um criador que não se sabe, não segue a nenhum tipo específico. Esses animais tiveram sorte, mas milhares e milhares não têm a mesma sorte. Então, se faz necessário políticas públicas legalizando e fiscalizando criadores não legalizados, que têm por única finalidade a produção em série desses animais. Não importa para eles a saúde da matriz ou dos seus filhotes. Por isso, uma fiscalização muito severa, aplicada, sem dó, pode reduzir o sofrimento desses animais. E por que não dizer também das pessoas que os adotam ou os compram? Porque muitas vezes essas pessoas não vão ser como nós, que vão insistir. Muitas vão abandoná-los. Bem, seguindo na linha de abandono, então, nós temos em Santa Cruz do Sul multa de R$4.000 para quem abandonar ou maltratar animais. Mas eu vou insistir na fiscalização, porque leis nós temos até.
O que nós não temos é fiscalização. Nós podemos ter campanhas também. Às vezes, as campanhas não exigem um grande gasto de erário público e funcionam. Vejam esse slidezinho, onde diz que não existe animal de rua, existe sim animais abandonados. E é a mais pura verdade. Bem, então, continuando no âmbito nacional, essas políticas muitas vezes não exigem, então, um grande gasto de erário público. O que elas exigem é um esforço coletivo. Elas exigem uma dedicação, uma força de vontade, muito mais do que o gasto do erário público. Na próxima lâmina, né, vejam essa campanha. Não solte foguetes. Solte o grito, mas não solte foguetes. Várias cidades, incluindo a cidade de São Paulo, têm leis específicas sobre isso. Eles não impedem as brincadeiras com fogos de artifício, mas sim com o fogo de artifício que tem som. Né? Não impedem o efeito visual, apenas o efeito sonoro. Por quê? Os ouvidos dos animais, principalmente dos cachorros, é muito sensível. E aqui eu tenho que deixar registrado, não é só dos animais. Os idosos, os recém-nascidos, os doentes, os neuropatas, eles também têm ouvido sensível. Então, nós vamos estar fazendo um bem não só à causa animal, a muitos humanos também. Nós temos um exemplo de Londrina, que também sancionou uma lei que aplica penalidades administrativas para aqueles que praticam maus tratos aos animais. Porque, infelizmente, as pessoas só prendem quando dói no bolso. Fora isso, não adianta. Bom, como está nas minhas costas, eu não estou vendo, eu tenho que acreditar que o Gabriel está passando na ordem. Projeto Castra Móvel. O projeto Castra Móvel é um projeto que foi oferecido a várias prefeituras e é um projeto federal. Muitas prefeituras não souberam aproveitar esse projeto. Infelizmente, a nossa foi uma delas. Até dá para entender por que muitas não aproveitaram, porque foi doado o castramóvel, mas a manutenção do mesmo vai ser por conta das prefeituras. Então, muitas não souberam aproveitar. Aquelas que aproveitaram, elas têm na mão algo muito importante. Né? Quem quiser saber mais sobre o projeto Castramóvel, eu tenho várias cidades, várias experiências, pode conversar particularmente comigo. Continuando, né, no que nós podemos fazer a nível municipal, e aí entra muito da educação também, o projeto Cidade Mais Limpa, onde é colocado em pontos estratégicos sacos plásticos que as pessoas pegam e recolhem os dejetos dos seus animais. Mas isso não é só a nível de cidades de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, não. Nós temos aqui Carlos Barbosa, que é a pioneira na Serra Gaúcha, que é uma demonstração de educação de cidades. E aqui, de novo, eu tenho que lembrar que Farroupilha, infelizmente, tem uma lei que proíbe animais de circularem, na realidade não proíbe os animais, proíbe os donos dos animais de levarem os seus pets
para passear em determinados pontos públicos, algumas praças, alguns parques. Então, temos que lembrar o quanto é importante a educação. Pelotas. Pelotas dispôs sobre uma lei que eu achei muito importante e eu não poderia deixar de trazer, que é a autorização para sepultamento de animais domésticos em campos e jazigos localizados em cemitérios privados. Eu acho que isso é um avanço na educação da causa pública, da causa de animais. Em Taubaté, São Paulo, tem um projeto que causou muita polêmica, que os presídios vão receber cães e gatos abandonados e os detentos serão responsáveis pelos animais. Na realidade, esse projeto causou polêmica de ambos os lados. Muitos protetores, inclusive, questionaram como esses animais seriam cuidados pelos detentos. De minha parte, eu entendo da seguinte maneira: os animais têm muito amor para dar. E a pessoa tem que ser muito má, mas muito má, para não se converter ao amor por esses peludos. Eu acho que é um projeto que merece ser investido. É uma opinião particular minha. Outros projetos que estão circulando em várias cidades são dos hospitais, que estão começando a se preparar, e alguns já estão preparados, para receber os pets. Nós sabemos o quanto, porque existem estudos, o quanto as pessoas melhoram mais rapidamente de suas doenças quando elas podem ver o seu pet. Então, Bento o Hospital Taquini em Bento já está se preparando para entrar nesse rol de cidades que vão permitir que os doentes recebam a visita dos seus pets. Bem, acredito que agora tenha a imagem dos comedouros públicos. Esses comedouros públicos são muito baratos. São feitos de canos plásticos e colocados próximos ao chão, em paredes de lojas, de pet shops, de lojas, então, que estão apadrinhando alguns animais. Muitas cidades aderiram a essa novidade. Por quê? Porque tem algumas cidades que não têm canil municipal. Como é que é feito isso? Os animais que estão na rua, eles são recolhidos, são castrados, recebem remédio para vermes, são vacinados, e as lojas apadrinham esses animais. Eles são devolvidos às ruas, mas em locais que não tem muito movimento de carros, e lojas apadrinham. E então eles voltam para a rua, mas com comida, com água, e esses comedouros públicos fazem parte, então, desses projetos. A gente falou muito sobre política pública de um modo geral, mas nós não podemos esquecer as ações individuais também. Claro que a gente sabe que as ações públicas, elas causam mais impacto, mas a gente não pode esquecer também as ações individuais, as campanhas adotem o seu peludo,
né? Acho que nós temos, assim, nós temos o exemplo de uma cachorrinha antes e depois de adotada. Olhem o estado dela antes e depois. Nós podemos dizer, isso foi só medicação? Não. Isso foi muito amor da mãe zona que a adotou. Pode passar? Por exemplo, vocês devem estar vendo agora os ninhos que nós conseguimos lá para o canil municipal. Pneus doados, tecidos doados, fibras doadas, e assim foram feitos ninhos para todos os animais do abrigo. São ações individuais, mas que fazem muita diferença. Em seguida, a imagem do Adão. O Adão, esse cão preto, grande, que cada vez que eu chego, ele me recebe com latidos e rabinho abanando. O Adão esteve próximo à morte. Ele não morreu por muito pouco. Sinomose. Ele recebeu um tratamento muito específico, que foi também, uma parte dele foi doado, e ele está ali, saudável, bonito e chato, porque ele não deixa a gente caminhar. Ele fica nas pernas da gente. Uma outra ação são as tampinhas solidárias. As tampinhas plásticas passaram a ser uma nova moeda no mercado da solidariedade. Nós recolhemos, a ONG dos Peludos transforma essas tampinhas em dinheiro para ração. E tem ajudado muito na compra, muito na compra das rações. Nós temos feito, nisso sim, nós temos feito campanhas individuais. É recolhido aqui, é recolhido em vários pontos, inclusive no meu consultório. E as crianças acham maravilhoso, elas mesmo recolhem em casa e levam. Bem, só para dizer, eu faço parte, então, eu já estava conversando, né, com a vereadora, eu faço parte de um grupo a nível nacional, no WhatsApp, de vereadores, de ONGs, de cuidadores, de veterinários, de todos os animais, de todos os estados. Esse grupo é apartidário. Nós não sabemos o partido de cada um de quem participa. Para entrar, basta um quesito. Tem que vestir a camiseta do amor pelos animais. A única bandeira que nós levantamos é a causa animal. Se alguém tiver interesse, é só falar conosco que nós conseguimos a entrada para o grupo. Nós podemos acompanhar, assim, tudo que é feito no Brasil pela causa animal. A minha avó era uma pessoa baixinha e gordinha, e assim, ó, eu quero dizer que qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Ela dizia uma frase muito importante. Ela sempre disse assim, que nós estamos aqui para somar, não para dividir. E eu compartilho muito disso. E assim a nossa frente parlamentar, da qual eu faço parte e sou presidente, produziu um código de conduta para tutores de animais de pequeno porte, que já foi aprovado pela nossa Câmara, mas não retornou ainda do Executivo. Tá? Infelizmente, a nossa cidade, como muitas outras, carece muito ainda de políticas públicas para a causa animal. E eu me pergunto se algum dia nós vamos ver isso acontecer. Enquanto isso, nós, que somos amantes de animais, que somos cuidadores, ativistas da causa animal, nós precisamos manter
a união. Nós precisamos manter a nossa luta. Nós precisamos fiscalizar. Nós precisamos cobrar dos órgãos que são competentes. Mas nós precisamos saber lutar com sabedoria e principalmente com humildade, pelo bem dos nossos preciosos amigos peludos, que merecem de nós o amor, o respeito e a dedicação. E eu vou terminar, porque eu já acho que já enchi o saco de vocês, com um pequeno videozinho que eu acho que expressa tudo o que eu disse aqui. Nós temos muito a aprender com eles. E aprender que amor não tem raça. Amor não tem sexo, amor não tem fronteiras. Amor tem apenas um nome: dedicação. Muito obrigado pela presença de vocês. Curtam o vídeo. De imediato eu vou passar então a palavra à nossa vereadora Lourdes Sprenger. Antes de fazer a nossa explanação, a título de informação e complementando algumas questões que foram mencionadas aqui pela vereadora Leonora, eu criei também em Porto Alegre, no primeiro mandato, a Frente Parlamentar Porto Alegre Sem Maus Tratos aos Animais, que evoluiu para várias reuniões e ações, e também dizer que tem um decreto na Prefeitura de Porto Alegre, já de mais tempo, em que se enquadrou o tipo de crime de penalidade leve, média e grave, que vai de R$1.000 e poucos a 17 mil para os casos de envenenamentos ou casos mais graves. Porém, tem que se fazer um bom processo com provas para se poder aplicar estas multas. Fogos de artifício, em 2016, eu retirei o alvará das empresas de fogos de artifício em Porto Alegre, por maioria de votos, mas o lobby é muito forte. Em 2017, eu não estava, o ano passado, na Câmara.
um outro vereador apresentou uma lei e derrubou a minha lei, que eu só posso reapresentar o ano que vem, de acordo com o regimento. A nível estadual, tem um projeto de fogos para fazer um regramento, não a retirada total. Mas o que nós buscávamos não é retirar o show das luzes no céu, era substituir esta tecnologia obsoleta, esses rojões que vêm muitos importados da China de péssima qualidade, que deixam óbitos sequelados, que atordoam pessoas, principalmente quem está no hospital. A Associação dos Autistas me procurou dando apoio. Nós temos 90 mil assinaturas que já foram entregues em 2016 e que pode ser cedida de um grupo fechado de um ex-militar que teve um caso pessoal e se revoltou muito contra esse tipo de atuação. Nós queremos uma modernidade, como fogos a laser, como tem hoje até início de shows de drones, que não vão sequelar, e tem um show maravilhoso nos céus. Envenenamentos é um crime grave, mas pela burocracia se usa a lei federal. Eu criei uma municipal tipificando como crime grave para facilitar e tentar incriminar quem assim comete esses crimes. Nós, em 2007, a Isabela Fogaça, de tanto receber reclamação nos parques, criou o dispensador de saquinhos, que é o Catacacaca, que tem uma lei municipal já antiga, que é sobre o que a vereadora também falou. Então, às vezes, a gente troca essas informações e vem facilitar para motivar outras ações semelhantes. Um castramóvel nós ganhamos da Associação de Transportadores em 2010, totalmente equipado, saiu ali de portão da fábrica de unidades móveis, mas infelizmente não foi utilizado como deveria. Então hoje ele é usado para visitar vilas e vermifugar, mas as próprias cirurgias não conseguiram ser viabilizadas, então não teve a finalidade que se esperava. A PET terapia eu também acho muito producente para os pacientes. E hoje nós temos também uma fundação, a primeira no Brasil, de terapias com animais, que é a bichoterapia, de uma procuradora de justiça e que atua em Porto Alegre em algumas clínicas. Feito isso, eu quero dizer que estou aqui, agradeço muito o convite. Nós temos assim um grande relacionamento com a Arlene pelas redes sociais, acompanhamos todo esse trabalho aqui da Peludos. E falando em agregar, vereadora, nós trabalhamos nesse projeto do Cadastro Social Estadual, incluindo as ONGs de proteção, num projeto que existe há 14 anos ou 15, e nunca se conseguiu elevar as entidades de proteção para o nível assistencial, mesmo que se presta um relevante serviço de saúde pública, né, que o município, no nosso estado e outros estados, os municípios não têm por política pública fazer esses trabalhos, e eu acredito que com nota fiscal gaúcha, as entidades de proteção, mais de assistência social, de educação e saúde, estarem no mesmo plano, vai facilitar esta união, porque as entidades de Caxias podem indicar as de outras cidades e vice-versa. E é isso que nós temos pregado. Já que o individual não tem a mesma força de uma entidade, vamos fortalecer as entidades de proteção animal para tentar minimizar todos estes problemas. Então, para iniciar, era esta a minha apresentação. Eu vou falar daqui para poder enxergar a minha apresentação, que eu vou tentar resumir. Mas eu trago algumas informações a mais. Nós temos sido rotuladas muitas vezes quando fizemos a nossa apresentação, quando nos identificamos como protetoras, né? Então, eu quero dizer que eu sou uma auditora de carreira, de estatal por longos anos, sou contadora também, e ativista da causa animal por opção desde meados do ano 2000, quando as redes sociais nos agregaram através dos e-mails, a nível de estado, a nível de país e exterior. Então, dali começou a ser essa luta, e também
Na política, eu me candidatei em 2012 para levar uma causa, para dar uma visibilidade, para nós também sairmos do rótulo, mostrar o que é a causa animal. Não é só o resgate, não é só fazer foto com animaizinhos, ela é dura, é muito mais difícil do que se imagina. E acabei me elegendo em 2013 para o primeiro mandato, e também em 2014 surgiu uma oportunidade de levar a causa sobre uma outra visão a nível federal. Me candidatei e fiquei de 4ª suplência, e no contexto chamaram 3 suplências, eu fiquei de primeira suplente 4 anos, mas não tive a oportunidade de assumir. Nós, em Porto Alegre, tivemos o Fórum de Bem-Estar Animal, que nos subsidiou da realidade da cidade, que nos reunimos a cada mês na Câmara Municipal, na época ainda, para tratar das questões animais, e combatíamos o fim do extermínio. Na época não se falava em políticas públicas, nós queríamos que acabasse com aquela barbaridade, e fomos vencendo aos poucos também a lei de retirada das carroças em Porto Alegre, com inclusão social. Tudo foi embasada nestes debates, nestas reuniões mensais, que nós tínhamos um número de 40 pessoas, 50, às vezes mais, e poucas ONGs naquela época que foram se fortalecendo, né? Então, esses foram os movimentos originários deste fórum, que terminou em 2008, mas aí nós já tínhamos a lei das carroças aprovada, que ainda estava em fase de implementação, e tínhamos também um programa para animais domésticos, com o fim do extermínio, com previsão de esterilização, identificações de animais, um local sanitário para as carcaças, tendo em vista que naquela época começou-se um movimento também de defesa do meio ambiente e os animais eram jogados a céu aberto. Nós trabalhamos na prefeitura em 2010, 2011, onde numa coordenadoria ligada ao gabinete do prefeito, com mais uma estagiária, se criou várias ações e que deu origem à secretaria, que eu não vou falar porque ela é ex. Hoje nós temos uma coordenadoria que é ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Então, fora isso, a gente desenvolveu muitos trabalhos na nossa categoria profissional, então deu esse embasamento para hoje estarmos aqui junto aos parlamentares, junto às protetoras, sem abandonar essa nossa bandeira, que foi uma opção de vida e por amar os animais. A gente, quando sai de Porto Alegre e circula por outras cidades, com outras entidades, nós temos as mesmas lutas. Ainda os maus tratos aos cavalos, mesmo em Porto Alegre, que hoje é muito reduzida a vinda de outros municípios, de algumas carroças, ou que ficam dentro das quase 800 vilas, nós temos uma atuação desde 2004 até hoje para que não retorne mais este caso, mesmo sendo proibido por lei, mas que a prefeitura continue fazendo a sua parte, que é uma das políticas públicas que pode servir de exemplo nacional, a retirada dos cavalos das ruas, levado para uma cabanha, microchipado, doados com termo de adoção, e assim tira a responsabilidade da prefeitura sobre acidentes que venham a ocorrer, porque se esses animais voltarem um dia para as ruas, estão microchipados. A superpopulação de animais também é um problema crônico, que se os prefeitos tivessem essa maior conhecimento e um pouco mais de vontade política, poderiam fazer vários tipos de ações para combater a superpopulação e os abandonos. Então, nós temos, já foi dito no vídeo anterior, as ações que devem ser feitas, mas me parece que o Executivo se assusta e teme que venha a crítica de que estão cuidando de animais, não estão cuidando de crianças ou de idosos, e depois eu vou derrubar esse rótulo que tentam dar. Algo também que nos choca, que ocasiona também esse acúmulo de animais resgatados, são os abandonos. Abre o portão, o animal vai, não volta mais, para o carro, nas férias, abandona o animal, ou acha que as protetoras têm a obrigação de resgatar, deixam caixas de filhote, amarram o cão no portão, nas clínicas deixam no banho, às vezes pet de raça. Então, a gente fez algumas ações contra isso, mas
a educação, ela não chega até essas pessoas, a conscientização e também muita falta de amor, né? Tem o animal em casa como seu mascote e esse animal é bem cuidado na maioria das vezes, mas a pessoa resolve abandonar. O animal não sabe nem procurar comida, como é às vezes esses animais de rua que eles acabam buscando algum tipo de alimentação, porque eles estão sempre ali naquelas dificuldades. Então, para nós, são esses combates, a gente tem que enfrentar e não deixar com que as protetoras, de repente, não tenham mais vida própria, porque tem que ficar num canil com 100 animais, 200, 300, com poucos auxiliares, e não tem mais vida a partir dali. Porque cuidar de 100, 200, 300 animais precisa muitos recursos e é uma vida com muito sacrifício para quem assume isto. Como me deram esse painel de falar da legislação federal, muitas vezes as pessoas, eu ouço e também mandam mensagem dizendo, mas não adianta discutir, não adianta, não vão preso, cria um descrédito essa lei federal que enquadra em crime com detenção de 3 meses a 1 ano para quem cometer qualquer tipo de maus-tratos aos animais que seja identificado e comprovado. Ocorre que essa lei, como o período é muito curto para a sua aplicação, se chama de menor potencial ofensivo, mas já existe um projeto em Brasília que tem 2 deputados federais, que eles são os mais ativos, mas falta apoio, porque ir caravanas de ativista apoiar se torna muito dispendioso, que é passar para 4 anos esta penalidade. Aí sim não tem cesta básica, aí não tem serviço comunitário, aí vai ser enquadrado mesmo em detenção. Então, esta lei ela é muito boa, a gente faz os boletins de ocorrência com base nesta lei, tanto para animais silvestres como domésticos, e ainda é o que nós podemos carregar como um amparo legal para ir ao Ministério Público também e mover qualquer ação contra os maus-tratos. Nós tivemos um grande retrocesso ultimamente, quando foi aprovado uma alteração na Constituição, que foi a PEC 96, onde os lobbies conseguiram, com bons recursos, considerar que toda prática desportiva, que mesmo que seja cruel, sendo cultural, pode ser realizada. Então, nós vamos trazer, de repente, conseguir aprovar uma lei dizendo que rinha também é cultural, que vaquejada é cultural, como aqui no município próximo, que tem nós chamamos de rinha de bois, que é o boi cangado, que lutam lá com aquela canga até o boi cair, e isso rola dinheiro. Então, eu quero esclarecer que esta alteração só pode ser realizada se tiver uma lei federal dizendo que é cultural, mas ela não vai prosperar porque ela... Pode passar. Porque tem 2 ações de constitucionalidade movida pelo Fórum Nacional de Defesa Animal, uma, e a outra pela Procuradoria-Geral da República. E, além disso, o Ceará ganhou o parecer favorável para combater a vaquejada lá. Então, não é um retrocesso assim, ainda em trâmites legais, mas isto vai ser derrubado, porque não é possível. Nós que queremos paz, que queremos mais amor aos nossos semelhantes, de repente retroceder é a mesma coisa que retroceder e colocar o homem na arena, como era nos tempos passados, para ser devorado pelas feras. Então, nós estamos tranquilos, né, contra isso, e aqui em General Câmara eu já acionei o Ministério Público e também o Procurador-Geral de Justiça para que faça uma ação de inconstitucionalidade, porque eles criaram uma lei municipal dizendo que era cultural a rinha do boi cangado. E a lei municipal não tem força de lei federal, então vai ser derrubada. Bem, eu quero falar, esse era um painel que eu gosto muito, que eu venho de área financeira, que é o mercado pet. Nós tratamos com os animais de periferia por todas essas consequências, já falada pela vereadora Leonor, já falada no vídeo, eu também mencionei, que o mercado pet, como é que ele se compõe? Hoje, nas estatísticas de 2 anos passados, 60% dos lares têm um animal.
é de raça, pode ser o adotado, mas tem, enfim, um animal, pode ser um pássaro, pode ser um outro animal exótico, mas está aí as estatísticas feitas. Então, nós temos mais do que 50% da população que admira animais. Nós temos, então, em média, 1,6 de lar que tem um animal. E nós também nos debatemos com o seguinte, falam que que o político que for se dedicar animal está tirando a atenção da criança, do idoso, tirando recurso desta área e assusta muitas vezes o executivo. Só que esse nosso mercado, nós temos as empresas multinacionais de ração, que elas muitas vezes publicam o lucro fora do país devido às nossas cobranças de ter uma responsabilidade social de reverter para os animais de rua. O faturamento previsto é de 20 bilhões para 2018, que é uma estimativa, pode ser muito mais. Então, aqui entra os laboratórios, fábricas de ração, apetrechos, a própria estética para animais, a compra dos animais também de raça, e tudo é muito lindo, muito bom, muito dinheiro. E também gera 800 mil empregos indiretos. Então, através dos animais, nós temos emprego e renda. E onde é que vão esses impostos todos arrecadados? Para o bloco de todos os impostos, para a vala comum. Nós não temos 0,5% para os animais. Esses impostos não revertem. Então, nós nos sentimos muito tranquilos de defender os animais para que nós não tenhamos mais animais nas ruas, procriação, combater os maus tratos com multas pesadas, denunciar, porque nós entendemos que animais têm vida, sentem dor, sentem fome, sentem sede, e nós somos bem-estaristas e defendemos as 5 liberdades, que parte delas eu mencionei agora. Então, este é o mercado pet, ele é fantástico, mas nós queremos mais, nós queremos algum retorno. E ainda não está computado aí o medicamento humano, que muitas vezes é medicado para os animais e que não entra no produto veterinário. Bem, o controle populacional, é bom que a gente tenha esse histórico. Se tivessem os políticos do Congresso, da Câmara Federal e Congresso, se preocupado mais ou conhecido a realidade, eles não teriam deixado tramitar a Lei Afonso Camargo desde 2003. Afonso Camargo foi um grande deputado do Paraná, se tornou senador, morreu, e a lei dele continuava. A comissão chamava para um lado, dava parecer, e nós acompanhando. Veja bem, nós trilhamos anos, em torno dos animais. E não tinha uma política nacional de controle populacional. Chegou o ano passado, a gente fez alguns movimentos. Eu não gosto muito de puxar para uma pessoa. Vamos dizer assim, nós fizemos movimentos para que essa lei fosse aprovada. E o presidente da República sancionou essa lei 13.426 de 2017, ela prevê a esterilização, programas de esterilização, é uma lei perfeita. Mas onde é que está o recurso? Quando passa uma lei destas, tu não pode colocar fonte de recurso, porque aí tem que deixar para o executivo fazer. Então, nós ficamos capengas, temos que lutar para buscar recursos. E eu penso nos impostos, sim. Eu penso que deve ter um jeito de nós buscarmos aplicar, comprovando todos esses dados, impostos para os estados e municípios combater todos estes resultados que não nos agrada e que nos deixa muito entristecidos. Eu também chamo a atenção que quando se torna deputado federal, nós temos algumas ações que podemos fazer mais efetivas, bipartir essas ações, colaborar com seus municípios, que são as emendas impositivas. Tem todo um trâmite, mas nós temos, cada deputado federal, 15 milhões ano, e que a gente pode mandar um pouco para os animais. Por que não? Se nós temos toda essa arrecadação, por que não contribuir com os animais, Então, eu não tenho visto isso. E nós que estamos aqui, tem parte de parlamentares, o ex-prefeito, eu fico muito indignada de ver, em período eleitoral, uns deputados que eram suplentes, se tornaram de outros partidos também, e até futuros candidatos, andar com uma plaquinha assim, tira uma foto com o prefeito e coloca. Isso eu tenho as fotos, 50 mil, 100 mil, nós vamos mandar essa emenda. Não vão mandar mais,
porque é ano eleitoral, não vai vir, é ilusão. Como também é ilusão o que eles ficam prometendo, nós vamos fazer, não se iludam, não fez em 4 anos, não vai ser agora que vai nos agradar, Arlene, não é agora. Então nós temos que ter conhecimento, nós não podemos deixar nos enganar. Aparecem pessoas beijando cachorrinho, achando que a causa animal é beijar cachorrinho. Nós temos problemas sociais, nós temos as acumuladoras, que são pessoas que precisam de uma assistência social, que é uma síndrome chamada síndrome de Hording, estudada há muito tempo nos Estados Unidos, que não é só no Brasil que tem esse problema. São pessoas que precisam de uma assistência de acompanhamento social e não tem por que nós estarmos juntando 100, 200 animais e as prefeituras não estarem fazendo o seu papel. E nós vamos atuar depois das eleições, para não parecer que é eleitoreiro, contra as prefeituras, porque nós já temos ações prontas, como foi de São Sebastião do Caí, que tomou-lhe uma multa expressiva por não acolher animais de tração nem animais domésticos. Então nós temos que partir para isso. Não dá para nós vermos as nossas companheiras juntando animal e sofrendo e às vezes tirando dinheiro da conta de luz para pagar a ração de animal. Então isso me deixa bastante indignada e é isso que nós vamos trabalhar. Nós queremos mudanças, nós queremos mudar esse quadro. Nós não somos coitadinhas, nós não somos proteloucas, nós temos procuradora de justiça que tem a Fundação de Bichoterapia, nós temos o pessoal promotores que gostam de animais. Nós vamos atuar, deixa a gente descansar. Muito obrigada. Parabéns, vereadora Lourdes Sprenger, pela sua excelente explanação. Por uma questão de justiça, eu gostaria de saudar o vereador Josué Paese Filho, que tem um lar de passagem, né, de cachorros, e, pelo que eu sei, são extremamente cuidados. E assim como nós temos aqui todas as cuidadoras que estão, eu gostaria de chamar para que ele fizesse parte da mesa junto com as nossas cuidadoras. Por favor, vereador, faça parte da mesa. Então, vamos abrir o espaço para as ONGs e cuidadores. Com a palavra, Arlene. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada por este evento promovido pela Fundação Ulisses Guimarães. Muitíssimo obrigada pelas palestras. É adorável ouvir quem entende tanto do assunto, né? Está há tanto tempo no caminho, lutando, batalhando. A Lourdes, a presença da Lourdes aqui é adorável e a gente sempre aprende muito. A fluência com que ela fala das leis e dos trâmites que acontecem é encantadora. O que me faz pensar que a gente precisa estudar a respeito dos assuntos, né, que a gente quer se dedicar. Não basta a proteção animal. Chama muito a atenção o momento do socorro do animal, que é o momento da foto, inclusive porque tem que pedir ajuda, né? Porque não existe recurso público para tratar os animais que a gente recolhe, então a foto faz parte do pacote do pedir ajuda. Mas a proteção animal vai muito além disso, vai de entender das leis, entender dos trâmites, do que é possível, do que não é possível, do que é necessário para que os animais tenham inserção dentro da sociedade, dentro da nossa comunidade, da nossa vida, com dignidade. Porque não basta ter animais, precisa ter dignidade para eles também, eles são uma extensão da nossa família. O quanto tu trata dos teus animais é o mesmo que tu trata da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa. Isso envolvendo a questão de saúde, de higiene alimentar, é a mesma coisa. Mas a gente tem aí um problema social enorme, né, com os animais. Por quê? Porque nunca foi controlada a reprodução. E também pela questão cultural. O nosso país está engatinhando em todos os sentidos, infelizmente. A gente engatinha. O que a gente está exigindo para os animais talvez seja a mesma ética, respeito e cuidados, atenção, né, do poder público que a gente exige para outras questões sociais também. Não muda nada. A gente quer uma sociedade equilibrada, coerente, digna em todos os sentidos, não só para os animais. Mas como a questão é dos animais hoje, eu só quero dizer que eu bato na tecla sempre de alguns grandes desafios que a gente tem no país com a questão dos animais. Eu tive que anotar porque
Às vezes que a gente fala, esquece, né? Mas os grandes desafios, no meu entender, são a posse responsável. Eu acho que está ali o segredo de quase tudo, porque a posse responsável envolve castração, envolve o bem-estar dos animais, envolve ter o animal de hoje até o resto da vida dele. Eu acho que um dos grandes segredos está na posse responsável. Outro desafio enorme que a gente tem é da legislação. Precisam ser criadas legislações municipais, ampliar a estadual e melhorar e muito a legislação federal. A gente esbarra sempre na legislação, né? Essa semana tive uma pedra gigante referente à legislação no meu caminho para poder socorrer um animal. Enfim, também outro desafio absurdo é a questão cultural. E para mim, a questão cultural, a falta de informação e de consciência, ela abrange também o nosso executivo, infelizmente, assim como o governo estadual e o federal, né? A falta de consciência. Tanto é que foi sancionado ali a questão da cultura do boi cangado. Do boi cangado, por exemplo, a nível municipal, né? E lá a nível federal. A nível federal também tivemos esse problema. Por quê? Porque é questão de cultura. A gente precisa evoluir a nossa mente, o nosso conhecimento, todos nós, gente. Não é mais que nem era no passado, que tu abria a porta da casa e atirava o resto do almoço para os cachorros. Não é mais assim. E também o outro desafio enorme é a lentidão da máquina, né, administrativa, a lentidão do sistema. Isso aí é muito lento. Então eu vejo que são desafios imensos. E eu espero daqui a 1 ano, daqui a 2, 3, a gente está se reunindo de novo e dizer que as coisas evoluíram e que a gente está vendo muitos fatos bons em relação a essas mudanças. Muito obrigada por tudo. Vereador, o senhor gostaria de falar? Quero cumprimentar a vereadora Lourdes, né? Parabéns pela causa, né? Que muitas pessoas em épocas eleitorais, anos eleitorais, dizem que os políticos se aproveitam de certas situações, né? E eu tenho a certeza que o dia de amanhã aqui em Farroupilha vai dizer que essa audiência pública também envolve o ano eleitoral, tá? Mas a gente que faz esse trabalho, né? Eu sempre digo, entra para um ouvido e sai para o outro. E a gente tem que continuar a luta, né? Parabéns para as voluntárias, para a Lene, a ex-presidente da ONG dos Peludos, hoje faz parte ainda da ONG, né? Uma lutadora. A nossa presidente da Frente Parlamentar, vereadora e doutora Leonora. Quero cumprimentar aqui o diretor do departamento Gercil, que está lhe acompanhando, a imprensa, o Leandro, né? Quero cumprimentar aqui o vereador José Mário Belaveiro, o Arielso também está lá na porta, né? E as demais pessoas. E um cumprimento também especial à nossa ex-vereadora, né? Amiga Tetela, que também foi presidente da Frente Parlamentar na legislatura passada, um grande trabalho, que foi uma semente que foi plantado, né, Tetela? E hoje, com a doutora Leonora, já começou alguns frutos, né? Nós aqui, vereadoras, ouvimos muitas críticas, né? Muitas críticas, porque muitas vezes a gente não tem o poder de fazer o que a gente gostaria, a gente não tem a caneta na mão, né? A gente vai em cima da direção aí do Canil hoje municipal, a gente faz visitas, né? Fala com o prefeito, tenta buscar mais recursos, mas não é fácil. E eu estava ouvindo a sua fala, aonde as pessoas dizem, mas vereadores, vocês esquecem das crianças, dos idosos, do nosso Hospital São Carlos, e se preocupam mais com os animais, com as pessoas. Eu acho que nós temos que nos preocupar com todos aqueles que têm uma vida, inclusive com uma árvore, que tem uma vida. Então nós temos que separar as coisas, né? Destinar os recursos, né? Aonde tem prioridades, e os animais também têm as suas prioridades, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui em Farroupilha e dizer que realmente, vereadora Eleonora e presidente, que a gente tem sim um canil de passagem, hoje tem lá em torno dos 90 cães, né? Que é onde tem aquele padrinhamento que as pessoas pagam um X por mês, dão a ração, né? E a gente vai fazendo as doações junto com as voluntárias, junto com as madrinhas, os padrinhos desses cães, né? E a gente também tem diversos cachorros lá que são nossos, né? Que a gente também está, inclusive ontem foi doado um lá no bairro de Santa Catarina, né? De uma pessoa. Então a gente também está tentando fazer o melhor possível, né? E realmente eu quero aqui deixar bem claro, né?
e parabenizar todas aquelas pessoas, as ONG, né, e as pessoas voluntárias, que eu vejo, e a gente vê que ainda tem muitos problemas na rua de cachorros abandonados, né, cachorros que nem vocês falaram aí, que a gente vê em vídeos, né, vai no interior, vai num lugar mais abandonado, abre o porta-mala e deixa o bichinho lá, né. Mas hoje me parece que a situação está melhorando um pouquinho, mas nós temos que avançar muito ainda, né? Então, eu acho que é mais uma semente que hoje nós estamos plantando aqui na Câmara de Vereadores de Farroupilha, com a presença de vocês, né? E que nem a Arlene disse, esperamos que esse ano, o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, que cada vez a coisa vai melhorando mais, e nós temos com as pessoas que fiquem mais cientes, né? Que um animal também precisa de carinho, cuidado, e que também eles têm uma vida e têm pensamentos também. Muito obrigado, e mais uma vez agradeço a presença dos senhores. Eu agradeço a vereadora Lourdes, eu agradeço a Arlene, eu agradeço a Marlene, agradeço a Mari, agradeço, não me lembro do teu nome, a Rose, agradeço o vereador Kiko, agradeço todos que estão aqui nessa manhã de sábado, prestigiando o nosso evento. Mais uma vez, eu sinto não ter mais pessoas nos assistindo, mas, enfim, os que estão aqui merecem todo o nosso respeito. Então, muito obrigado pela presença de todos e pelo adiantado da hora. Eu dou por encerrado os nossos trabalhos. Muito obrigada.